vida, é deixar Ele agir e nos ensinar e nos capacitar a entender. E nós não precisar sofrer, porque a gente sofre, porque não queremos ser sensíveis à voz do Senhor. Nós queremos ouvir a nossa voz e fazer a nossa vontade. Mas quando nós deixamos o Senhor fazer a vontade dEle, as coisas fluem, as coisas acontecem. Não que nós não vamos ter problemas, não é isso. Mas quando o Senhor age, faz a vontade dEle na nossa vida, as coisas andam conforme Ele quer. E Ele nos leva rumo àquilo que Ele tem para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Inverno. Momento frio, momento de... Não sei se aqui tem bastante cerração, tem? Momento de frio, de cerração, de névoa bastante, fica tudo tampado. Lá em Dembados tem muita cerração. É um momento onde às vezes nós estamos se sentindo sozinhos, às vezes nós se sentimos que não somos compreendidos, ninguém nos entende, que nossa vida é tão difícil que às vezes até que Deus não nos ouve mais. Esse é o momento do inverno. Esse é o momento onde nós pensamos que as coisas estão tão ruins que nem Deus nos ouve mais. Mas em todos os momentos o Senhor está conosco. Em todos os momentos o Senhor está do nosso lado. Aleluia. Durante o inverno, é aquele momento que a gente olha e está aquela cerração tão grande, não dá nem vontade de sair para fora. É aquele momento da nossa vida em que nós estamos tão sobrecarregados, tão cansados, que nós não queremos mais nem orar, nem buscar. Mas o Senhor, Ele, em todos os momentos, Ele está próximo de nós. E em todas as estações Ele está do nosso lado para nos ajudar. Ele está ali pronto a nos estender a sua mão e nos socorrer. Então não importa o problema, a dificuldade, o inverno que esteja passando na tua vida, no teu casamento, quem sabe na tua família, quem sabe alguma dificuldade, eu não sei aquilo que você precisa, mas eu tenho a certeza que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que está aqui nessa noite, Ele sabe, e Ele marcou este encontro conosco. Ele marcou este encontro conosco para nos ajudar, para nos fortalecer e para nos mostrar que em todas as estações Ele está conosco e em cada uma delas Ele tem algo para nos ensinar e em cada uma delas Ele está presente para nos moldar e nos mostrar aquilo que Ele tem de melhor para nós. E em cada uma delas Ele tem uma experiência para nos passar. E em cada uma delas Ele está pronto para nos carregar no colo, se assim for preciso. Porque Ele jamais nos deixa só. Ele está sempre a nos ouvir. Ele está sempre a ouvir as nossas orações. João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. O Senhor fala conosco para que nele nós venhamos ter a paz que nós precisamos. A paz verdadeira só Ele que dá. Mas eu sei disso, irmã Elis, nós sou cristão, eu estou aqui na casa do Senhor, eu sei. Mas há momentos como o inverno, que está tudo tão difícil, que às vezes, mesmo sendo cristão, acaba esquecendo que Ele é o que dá a paz. Ele que nos sustenta com a sua mão poderosa. E Ele está aqui nessa noite, dizendo para nós que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então tenhais a certeza que aqui nós vamos passar por momentos difíceis, por tribulação, por dores, por dificuldade, mas tem bom ânimo. O Senhor venceu e deixou aqui para que nós venhamos vencer também, para que nós venhamos ser mais que vencedores, porque Ele nos escolheu e nos chamou para uma grande obra. Qual é a grande obra? É nós mostrar através da nossa vida, através da nossa família, que Ele nos chamou e que Ele nos deu uma nova vida, que Ele nos deu a oportunidade de fazer a diferença, que Ele nos deu a oportunidade de
e mostrar que quando Jesus está no nosso lar, Ele está na nossa vida, Ele está no nosso barco, tudo vai bem. Não importa a dificuldade, não importa a tempestade, Ele está do nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, essa palestra ela tem o intuito de despertar no teu coração o amor de Deus, colocado por Ele de um para com o outro. Eu quero lembrar aos irmãos que toda escolha fora da direção de Deus, ela não tem como dar certo. Mas quando Jesus está no barco, como disse a irmã, os mares, pastor, eles bravejam, mas Ele é aquele que acalma a tempestade. Ele é aquele que leva ao porto seguro. E nós sabemos que depois da tempestade vem a bonança. Sempre antes de nós chegarmos num lugar bom, nas bênçãos do Senhor, sempre haverá uma grande batalha. A Bíblia diz que Daniel orava e a bênção do Senhor havia designado, desde o início havia ouvido e atendido a súplica de Daniel. Mas por 21 dias, Satanás e seus demônios nos ares tentavam impedir que ela viesse sobre a vida de Daniel. Eu quero dar um breve testemunho antes de nós encerrar. Porque nós estamos fazendo esse trabalho aqui, pastor, é o início, é o primeiro. Parabéns pelos irmãos, pelo pontapé inicial. Estamos aqui nesse momento quebrando pedra, abrindo esse caminho que Deus já preparou para nós. E cabe a nós, quem sabe, pastor, desentulhar algum posto que já está ali. Mas Deus confiou em nós. Fazemos essa grande obra. Deus confiou em vocês realizar essa grande obra. Então nós não queremos enfadá-los, falar demais, porque a Bíblia diz que não é pelo muito falar que Deus opera, mas nós estamos dando uma chacoalhada em vocês. Quem sabe alguém com 10 anos, 30, 47 anos de casamento, que de vez em quando precisa vir alguém dar uma chacoalhada para renovar, trazer a memória. A Bíblia diz trazer a memória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não nasci no lar cristão. Irmã Alice, eu não nasci no lar cristão. Irmã Alice morava dentro da igreja, aonde para realizar um culto, naquela época tinha que tirar os móveis para o lado, para o pastor poder realizar o culto. Era assim, era a igreja. Batizada ali nas margens do rio São Nicolau, lá em São Nicolau. E aprove a Deus preparar um casamento para ela. Eu não queria nem saber desse povo que dá glória a Deus e aleluia. Não, minha mente nunca quis isso. E tamanha era o pecado abundando na minha vida, que tinha alguém que incessantemente ia na minha casa. Irmã, assim que eu estou vendo a senhora, com as suas coisas brancas, com o seu copo, ia lá orar pela família do Francisco, que não tinha nenhum crente, nenhum. Alguém, quando eu me converti, fui morar na igreja, soube, saiu da cidade de Juí, foi até onde eu estava, viajou quilômetros, parou uma caminhada na frente, olhou e começou a chorar. E disse para mim: Francisco, a minha mãe morreu orando pela tua família. 20 anos de joelho no chão custou isto. Mas hoje o meu olho enxerga Deus agindo na terra. Eu vou até a igreja, eu vou voltar um pouquinho de testemunho, eu vou concluir. Eu vou até a igreja,
resolvo ir na igreja, alguém que não sabia, quando essas irmãs que eu disse vinham orar por mim, pastora, é o altar, eu respeito o altar, mas eu tenho que ser verdadeiro também, para que talvez alguém que tem algum familiar ainda no meio entenda isso também, que tem um tempo, vale a pena orar. Essa mulher vinha orar comigo, eu enxergava ela vindo na rua, eu dizia para a mamãe, eu disse, mãe, nem ouse deixar essa mulher vir aqui, que eu vou fazer uma maldade para ela. E eu era perturbado, pastor. O pecado abundava, eu me retirava, me colocava em um lugar. Lá dentro, a mãe corria na rua, no portão, e dizia, dona generosa, não entre, ele está perturbado, ele vai fazer algum mal para a senhora. Sabe o que ela dizia, pastor? Não tem problema não, maior é o que está comigo do que aquele que está lá. Ela entrava, botava a mão, mandava os demônios embora, e para a glória do nome de Jesus me ganhou para o reino de Deus. Começou a pregar num lugar debaixo de um pé de cinamão. Não tinha uma igreja bonita como esta lá em Juí, na Assembleia de Deus. Começou a fazer culto num pé de cinamão. Ali fundou-se uma igreja, fundou a igreja no lugar onde ela fazia os cultos, compraram o terreno, construíram a igreja, mas o Francisco não queria saber da igreja. Deus aproxima o Francisco da irmã Elis, e aí eles orando, mamãe orando, e família orando, e igreja orando, numa madrugada fria, chuvosa, o inverno mesmo, lá pelas 8h30, 8:45, quase o culto terminando, eu sinto no meu coração de ir nesta igreja. Falei para minha mãe que ia na igreja, a mãe disse, não, está muito frio, e de repente deu um estalo na mente dela, disse, mas esse doido nunca falou de na igreja, agora está falando em igreja. Não tem problema, eu vou agasalhar vocês, então vocês vão. Chego lá, tem um homem com fé, pastor. Para mim, como obreiro, eu testemunho para meus obreiros isso, eu nunca vou deixar de fazer um culto por causa que está chovendo. Aleluia. Lá tem um homem de fé pregando para 5 pessoas, isso contando o filho dele. Era ele, o filho dele e mais 3 na igreja. E o culto já estava quase no fim, tinha muitos que a gente conhece, infelizmente, já tinha acabado o culto, mandado o povo embora, mas ele perseverou pregando como se estivesse pregando com a multidão. E Deus resolveu honrar a fé daquele homem naquela noite fria, e ali projetou um pastor, aleluia, me levou até lá, não suportei o convite, não consegui resistir ao poder da palavra de Deus, me rendo a Cristo, aceito a Cristo como meu único Salvador. Lá estamos, eu e a irmã Elis, no início da nossa caminhada. Começam a ir nos cultos, e eu acredito que aqui acontece também, pastor. Deus levanta de quando em quando um profeta, e ele diz assim, diz o Senhor. Eu quero crer que aqui também tem, aleluia. Esse profeta vinha, queria ver profeta na igreja, era botar os pés na igreja. Deus falava, eis que eu tenho um plano, assim e assim na vida de vocês. E as profecias vieram, o pastor me procurou, Francisco, eu estou vendo que Deus está falando, anota todas elas para tu não esquecer, porque Deus está fazendo promessas lindas para a tua vida. Eu e minha esposa estava lá. Um dia lá pelas tantas, tem um culto na congregação, lá está pregando um homem, e aquele homem, novamente Deus fala na boca dele, ele me entrega uma profecia. Eu olhei para ele, e no meu coração eu já falei com Deus, eu disse, Deus, eu já estou crendo no que tu fala na boca dos homens. O Senhor sabe que eu já estou crendo, em espírito eu orei ao Senhor, eu estou crendo que o Senhor fala na boca dos homens. Agora, Senhor, se isso é verdade, eu peço que o Senhor confirme hoje essa promessa. Eu não vou duvidar dela. Tinha um batismo marcado para outubro, aliás para dezembro, e um para outubro, outubro e outro dezembro.
Eu tinha dado um nome para batizar no outubro, mas o meu coração, a minha carne já queria fugir, pastor. Vamos deixar passar, está meio frio ainda, né? E eu falei isso, dali um pouco terminou o culto, tinha um lanche, o encarregado disse: olha, Sr. Francisco, passa aqui, sua família, vamos comer. O povo de Deus abraça, ô povo querido, o povo crente, né? Abraça, acolhe bem, né, irmãos? Aleluia, por causa do Espírito Santo na vida deles. Se não fosse, seria o mal. É o Espírito Santo que faz essas coisas. É Ele que faz isto. É Ele que transforma. É Ele que tira a rigidez do coração do ser humano. E ele disse: vão passar ali. Daí um pouco a esposa do encarregado foi lá e disse: seu Francisco, irmão Francisco, o senhor vai aonde? Ele disse: que eu vou lá na sede, assim, vou passar. O senhor não levava o obreiro em casa? Eu disse: levar um pastor em casa. Para mim, todo mundo sentava aqui, colocava uma gravata, era pastor. Hoje eu sei que tem hierarquia, tem ministério. Aleluia. Passei, fui levar ele. Quando eu estou levando ele, dei uma carona para uma jovem no Templo Certo da igreja de Juí, e levei até o outro lado do bairro. Não sei quem conhece Juí aqui. Alguém conhece? Eu estou em um lado da cidade. Eu atravesso da 285 do final, o último posto da BR-285. Eu vou até o centro e depois vou ao outro lado da cidade, do bairro Alvorada, ao extremo. Eu estava no extremo, eu fui ao outro extremo. Quando lá chego, deixei o obreiro, vou levar a jovem em casa, eu e minha esposa. E quando nós estamos indo, ela disse: engraçado, interessante que o papai, ele é obreiro da igreja, e ele ainda está na igreja, e já são 10h30, já está caminhando para as 11 horas, e o culto termina às 9h30, e ele vai até lá, pastor. E nós chegamos na congregação do bairro Alvorada. Quando lá nós chegamos de carro, o Espírito Santo tomou o meu ser, eu não perdi a consciência, mas eu desci correndo do carro, eu entrei na igreja. Eu estava do lado direito, eu entrei do lado esquerdo, a irmã Elisa do lado direito. A igreja estava lotada. E lá no altar tinha um pregador, desses que eu falei que Deus levanta, cheio do Espírito Santo, falando mistério, dando glória a Deus, aleluia, e dizendo assim: não me mande embora. E eu não sabia porquê. Depois eu fui saber que ele falava assim, pastor, o obreiro: se vocês quiserem ir embora, pode ir embora, mas não fechem a igreja. Deus falou comigo que Ele vai trazer um homem aqui, que Ele tem um grande plano na terra, e eu tenho um recado de Deus para esse homem. Vocês acreditam nisso, irmãos? E eu entrei lá, aquele homem estava de costas para a porta, que nem eu estou assim agora, perdoa, igreja. E de repente eu entrei, eu olhei de um lado, ele disse do outro, ele virou, desceu marchando, como eu já vi muitos por aí, tomou-me na mão, me levou até o altar e disse: eis aqui o meu escolhido. Aleluia! E ele disse: tu pediste para mim naquele lugar, nessa noite, se eu era Deus e tinha um plano na tua vida. Eu venho através do meu Espírito usar a boca deste servo para dizer que eu tenho sim, a promessa é essa. Ele renovou a promessa, tudo aquilo que eu tinha pedido para Deus. Até aí, irmãos, a glória de Deus já tinha tomado a igreja, já tinha gente tomada na unção do Espírito Santo, no poder de Deus. E ele disse: mas tu tem pedido algo para mim? E ele vai até lá, pega a irmã Elise pelo braço, esse homem nunca viu nós na vida, pastor. Trouxe até o altar e disse: assim te diz o Senhor, eu escolhi ela para ser a tua esposa. Eu escolhi ela para ser a tua esposa, porque ela suportará, aleluia, o sofrimento que muitas vezes vocês vão passar fazendo a minha obra. Aleluia. O tempo passa, pastor. E naquele instante ela disse: e assim diz o Senhor, cumpra com o meu mandamento amanhã, viu? No outro dia era batismo. Agora pergunta se eu fiquei sem me batizar. Deus é fiel. Não deixe para amanhã o que tu tem que fazer hoje. Conserve o altar.
me batizo, o Espírito Santo me enche, me dá poder, vou ao obreiro, galgo os degraus ministeriais, estou atendendo uma cidade, aleluia, agora já estou atendendo um município. E nesse tempo, alguns anos atrás, muitos anos atrás, atendendo uma congregação, eu ouvi algo, e é isso que eu queria testemunhar, eu precisava abrir o leque, e eu já vou fechar agora, sobre o inverno que nós passamos e sobre o perdão. Nesses invernos espirituais, irmãos, de vez em quando as coisas esfriam um pouco. Aleluia. A irmã Liz disse, a oração parece que diminui, a fé parece que vai querer ficar mais pequena. Eu disse que nós nos posicionamos, e dependendo da forma que nós nos posicionamos, é gerada, é uma estação na nossa vida. E por se posicionar errado, o inverno chegou. E quando o inverno chegou no nosso casamento, eu ouvi algo que eu nunca esperei ouvir na minha vida. A minha esposa olha para mim e diz para mim assim: eu não quero mais isso. Crente, pastor, mulher de oração, nunca errou, nunca houve uma traição entre nós, nada disso. Mas uma frieza de inverno espiritual. Eu ouço sair da boca dela: eu não quero mais, eu vou embora, eu vou ter um filho. Isso, tem noção do que está dizendo? Tu não me ama? Não é isso, eu não quero mais. Aleluia. Não quero mais isso, eu vou embora. Eu até pensei que era uma brincadeira, pastor, eu não queria acreditar que eu estava ouvindo isso, mas aí está o perigo do descuido no inverno. Às vezes as pessoas pensam que é crente porque é obreiro, que sempre tudo vai bem. Não, descuida. A Bíblia diz: cuide, não dê lugar ao diabo, vosso adversário. Aleluia. E esse sentimento entrou no coração dela, e eu comecei a orar, e nada do que eu falava mudava a ideia dela, irmão Verão. Nada adiantava. Aleluia. E de repente eu fui orar ao Senhor, e o Senhor me deu uma estratégia espiritual. O Senhor começou a falar ao meu coração, a ministrar para mim, trazer a memória dela, as coisas, as promessas de Deus, o que Deus já tinha feito por nós. E eu comecei a ministrar, a trazer a memória, por isso que eu estou dizendo para vocês. Deus me trouxe aqui, quem sabe, para renovar a chama, aleluia, desse amor dentro de você. E eu comecei a falar das promessas, e conforme eu ia falando das promessas, era dura. E de repente a unção quebranta, a poder na unção, na palavra de Deus quebranta, é martelo que esmiuça a telha. E eu vou ministrando, e conforme eu fui ministrando, começou a correr a primeira lágrima no olho dela. E correu mais uma lágrima, e quando eu vi, ela estava com o rosto banhado em lágrimas. O Espírito Santo disse: agora, convida ela para ir para a igreja, dobra o joelho e ore na minha presença. Aleluia. Eu disse: mãe, diz, vamos orar então. Se isso aí que tu está sentindo não for de Deus, vai embora. Eu sabia que ia, mas eu disse sim, para convencer ela, para ela poder sentir que gostaria. Deixar assim, qualquer coisa ela podia ir embora, fazer o que queria. Isso já tem anos, viu, irmãos? Não se preocupe, glória a Deus. Muitos anos. E ela aceitou. Nós dobramos o joelho, fechamos a porta da igreja e começamos a orar. E quanto mais nós orávamos, aleluia, mais eu sentia cadeias, aleluia, sendo quebradas, grilhões sendo rompidos. E nós começamos a chorar e falar com Deus. E quando nós falamos com Deus, pastor, de joelho dobrado, porta fechada, de repente a porta se abriu e deu uma pancada mais forte que eu já vi uma porta dar. Não sei como não quebrou, tudo tremeu a igreja. E eu disse: Satanás, tu perdeu